Essa é a primeira aula oficial exclusiva aqui desse curso. Nessa primeira parte a gente vai estar falando um pouco aí sobre calorias e biotipos, você vai entender o que é isso. E na segunda parte a gente vai estar falando um pouco sobre taxa metabólica basal, quanto que a gente gasta no dia, etc e tal. Não precisa ficar ansioso, igual eu falei. Aqui os vídeos vão ser separadinhos, exatamente tópico por tópico. Então provavelmente eu postaria até o próximo, nessa semana mesmo, para não ter que esperar até domingo que vem, beleza? E sempre aproveita para deixar aqui nos comentários as suas dúvidas, para a gente estar sempre fazendo o curso junto e esclarecendo o máximo de dúvidas possíveis. Então basicamente a gente tem três grandes grupos aí de biotipos, tá? O primeiro é o ectomorfo, o segundo é o mesomorfo e o terceiro é o endomorfo. Resumindo, cara, é o seguinte, não precisa ficar muito paranoico com isso, mas o ectomorfo é aquele camarada que tem dificuldade para ganhar peso e ganhar massa magra, tá? Ele tem dificuldade também de acumular gordura. Enquanto que o mesomorfo é aquela pessoa que tem um pouco dos dois. Ela, na verdade, ela tem um lado bom dos dois. Como assim? O mesomorfo é aquele cara que nasceu para ser atleta. Sabe essas pessoas que se destacam em qualquer esporte? Seja lá, ou seja, pode ver que tem gente que se destaca no basquete, que é pra, e vôlei, que são para pessoas mais altas, mas tem gente que se destaca na luta, tem gente que se destaca no bodybuilding. Essas pessoas geralmente são mesomorfos. Tô falando aqueles que destacam mesmo, que são campeões mundiais. Eles nasceram pro esporte. E a gente tem também o endomorfo, que é aquele camarada que, ou mulher, tá? Que tem grande facilidade de ganhar peso, de ganhar até massa magra, mas também de ganhar gordura. E uma pergunta que você pode estar se fazendo aí, que é a dúvida de muita gente que é até iniciante ou não, é o seguinte: qual que é o meu biotipo? Antes de responder essa pergunta, eu já falo, isso não importa. Isso importa muito pouco, na verdade, porque isso é uma coisa que você não vai conseguir mudar. E já começa também quebrando aquele mito de treinos para endomorfo, treinos para ectomorfo, dietas para endomorfo, e cara, você vai ver que no decorrer desse curso, você vai ver que isso tudo, na verdade, não faz diferença nenhuma. E como que faz para você identificar o seu biotipo? É muito fácil, cara. Pega as suas fotos, ou então você se lembra como você era na sua adolescência. Mais precisamente aí dos 10 aos 15 anos. Que é o quê? Ali sempre tem na sala de aula, tem os magrinhos, tem os fortinhos, que tem tendência a ter tanquinho já e tal, e tem os gordinhos. Nessa fase, todo mundo geralmente come besteira igual. Então ali já dá pra você tirar uma foto, né? Pra você perceber realmente quem são as pessoas que têm tendência a ser magro, as pessoas que têm tendência a ser atlético e as pessoas que têm tendência a ser acima do peso, beleza? Mas vale ressaltar também que você pode alterar o seu biotipo. Como assim alterar o biotipo? Se você continua com essa alimentação que você tem na adolescência pro resto da sua vida, vamos supor que agora você já está com 25 anos e tinha tendência a ser magro. O que pode acontecer? Você pode se tornar um endomorfo, no sentido de você estar tanto tempo em superávit, comendo e armazenando gordura. Eu vou falar disso tudo ainda nesse curso aqui mais aprofundado, mas a gordura também é um tecido endócrino, né? Ela libera hormônios no seu corpo que favorecem um ganho de gordura. Então a gente vê muita gente que era, nossa, olha a foto antiga aqui, nossa, como eu era magrinho, nossa, e agora casa, começa a ficar mais sedentário e continua comendo mal, e todo mundo tende a engordar. Tanto é que já é um dado mundial que a obesidade no mundo está cada vez maior, já é considerada até uma epidemia. Ou seja, hoje a alimentação, de maneira geral, é tão fácil, né? É só você ir no supermercado e comprar o que você quiser, que as pessoas estão sempre ficando em superávit calórico. Isso faz com que vai acumulando gordura, acumulando gordura, acumulando gordura, e você vai destruindo, né, atrapalhando, danificando seu metabolismo, fazendo com que você fique com cada vez mais tendência de acumular gordura. Mas pode ficar calmo que esse quadro é reversível. E o caso contrário também é verdadeiro. Quantas vezes você não vê aí alguma pessoa que era gordinha na adolescência e mudou os hábitos alimentares, incluiu exercícios, musculação, etc e tal, e começaram a ficar mais atléticos? Então, e agora igual eu falei, né, o ladrão da natureza é o mesomorfo, é aquele cara que realmente pode comer à vontade e sempre tem uma tendência muito forte a ter um corpo mais estético. Para você que é homem, tem uma calculadora aqui na descrição, ou então no card que está passando aqui em cima, que vai levar para o meu site, em que ela pode calcular aí o seu potencial genético. E uma coisa também, só para questão de curiosidade, características, né, de endo, meso e ectomorfo é o seguinte: se você tiver extremidades, né, os ossos do punho, do calcanhar mais fino, cintura mais fina em relação ao resto, é sinal que você tende à ectomorfia com relação à estética do seu corpo, tá? Agora, se você tem punhos mais largos, e a mesma coisa vale para o tornozelo também, mais largos, cintura mais larga, você tem tendência a ser endomorfo, beleza? E igual eu falei, o mesomorfo é uma mistura dos dois. Como eu estava falando, para você que é homem, na calculadora do meu site lá, ela vai te ajudar a definir seu potencial genético.
Para você que é mulher, sinto muito, mas não existe esses estudos com mulheres, então não tem como fazer essa calculadora, me perdoa, tá? Não foi eu que desenvolvi ela no sentido de esses cálculos já estão prontos, eu simplesmente peguei os cálculos dos estudos e coloquei na calculadora. E não existe para mulher, só existe para homem. Então, no caso de se você for mulher e estiver assistindo, essa calculadora não serve para você. Não adianta que vai dar números absurdos, beleza? Pode ficar tranquilo que essa coisa de endo, meso e ectomorfo é mais simples do que parece, e na segunda parte desse vídeo você vai entender melhor e vai ver que não muda tanta coisa assim, tranquilo? E essa coisa de biotipos vale tanto para homens quanto para mulheres, então a melhor maneira de identificar seu biotipo é como? Lembrando de como você era aí dos 10 aos 15 anos. Agora a gente vai falar um pouco sobre calorias. O que é uma caloria? Primeiro a gente tem que entender que tudo que a gente vê em tabela de alimentos é quilocalorias, porque a definição física de calorias é o seguinte: uma caloria é a quantidade de energia suficiente para elevar a temperatura da água de 1 centímetro cúbico, ou seja, 1 ml em 1 grau. E o que é uma quilocaloria? Uma quilocaloria é como se fosse quilogramas. Quilogramas não é 1000 gramas? Então, uma quilocaloria, que é o que a gente vê nas tabelas dos alimentos, é o que? São 1000 calorias. Ou seja, a mesma coisa de elevar a temperatura da água em 1 grau, só que de 1 litro. Ou seja, uma quilocaloria é a quantidade de energia suficiente para elevar 1 litro de água em 1 grau. Por exemplo, se tiver a água que é a temperatura ambiente, 1 litro de água, você vai fazer café, você coloca lá no fogo, a temperatura passou de 25 graus para 30 graus. O que isso quer dizer? Que ali a água absorveu 5 quilocalorias, tá bom? E só de curiosidade, caloria é uma unidade de energia, ou seja, para quem é da área da física e das engenharias aí sabe que energia é dada em joules. Então, uma quilocaloria equivale aí a 4,184 quilojoules, que se você reparar também nas tabelas nutricionais, sempre mostra os dois, mas o mais comum para alimentação e dieta é falar realmente em quilocalorias. E lembrando que, em resumo, como é cacau, né, fica um K e a palavra cal, a gente já popularizou e fala simplesmente calorias, mas só uma curiosidade aí, na verdade são quilocalorias. E você pode estar se perguntando assim, o que tem a ver elevar a água, a temperatura da água, energia, o que isso tem a ver com um curso sobre dieta? Tudo. Por quê? O nosso corpo é uma máquina de fazer fogueira. Como assim? Nas nossas células, nas mitocôndrias, o tempo todo o que está acontecendo? É um processo de queima, são mini faíscas mesmo, ou seja, em cada célula nossa tem uma organela que chama mitocôndria, responsável pela respiração celular. Elas pegam algum combustível que tem alguma cadeia carbônica, a gente vai ver que para chegar nessa cadeia carbônica, tanto as proteínas, quanto as gorduras, quanto os carboidratos fornecem isso. Mas o oxigênio queima e libera CO2 mais água. Ou seja, esse é o processo de respiração. E basicamente essa é a maneira que o nosso corpo queima calorias. Então quanto mais a gente respira, mais a gente queima calorias, mas você não vai ficar respirando, que isso não vai fazer diferença. Como que a gente vai fazer então para aumentar a nossa respiração celular? Através de exercícios, sejam eles aeróbicos como cardio, corrida, natação, etc. Ou anaeróbicos, também conhecido como musculação, levantamento de peso, etc. E tudo isso aí nos remete à primeira lei da termodinâmica, em que fala que o balanço energético é sempre igual a zero num sistema fechado. O que isso tem a ver? Basicamente é que a energia não pode ser criada, ela só pode ser transformada. Ou seja, a quantidade de energia que entra tem que ser igual à quantidade de energia que sai. Como assim? Nosso corpo, como que a energia entra no nosso corpo? Através da alimentação. Então vamos supor que seja um número 2.000 calorias. Entrou 2.000 calorias. E eu gastei 1.500 calorias. Conclusão, ficou sobrando 500 calorias. Mas para esse resultado dar zero, o que tem que acontecer? Essas 500 calorias têm que ficar armazenadas. E ela vai ficar armazenada no seu corpo como? Em forma de gordura, muito provavelmente. Ou se você estiver fazendo musculação, pode ficar armazenada construindo mais músculos, etc e tal. Mas eu só quero que você entenda uma coisa. Isso determina o tal do balanço calórico. Então, quando você come mais calorias do que você gasta, você está em superávit calórico, logo você tende a armazenar energia, na forma de gordura, na forma de massa muscular, na forma de glicogênio, que a gente vai falar esses termos mais difíceis aqui ainda, mas você vai entendendo ao longo do curso, beleza? E se você come calorias e gasta mais do que você come, você fica em déficit calórico. Igual eu falei, como o balanço tem que ser sempre zero, então você vai perder calorias. E como que seu corpo armazena calorias? Em forma de gordura. Mas igual eu falei, também pode ser em forma de músculo ou em forma de glicogênio, que é em forma de açúcar. Então, basicamente é o seguinte, o que determina se você vai perder ou ganhar peso sempre
é o saldo calórico. Ah, mas eu vi lá que na dieta low carb, não sei o que, na dieta do guerreiro, ou então no jejum intermitente, que eu não preciso contar calorias. Cara, isso são estratégias para você ficar em déficit calórico sem perceber. Mas para você perder peso, você tem que estar em déficit calórico. Senão você está fugindo das leis da física. Entendeu? Então qualquer dieta que fala que balanço calórico não é importante, simplesmente, cara, essa pessoa está falando uma asneira gigante, porque é impossível você perder peso sem estar em déficit calórico. Então, resumindo, o que foi falado nesse vídeo aqui? Foi falado dos biotipos, que existe as pessoas que têm tendência a emagrecer, tem as pessoas que têm tendência a engordar e tem pessoas que têm tendência a ser atlética. Também falei que isso é irrelevante, você vai entender no decorrer desse curso por que não faz diferença, que a gente vê tanto magrinhos que ficaram gordinhos e gordinhos que ficaram magrinhos. A gente consegue manipular o nosso corpo mais fácil do que você imagina. Falei também do que é uma caloria e expliquei o que isso tem a ver com dieta, o que isso tem a ver com ganhar ou perder peso. Tranquilo? Então essa foi a videoaula de hoje, espero que você tenha gostado e a próxima já vai sair em breve. Até mais.